Olá! Muito bem-vindos à aula de escrita para o terceiro ciclo. Espero bem que se recordem daquilo que estivemos a fazer na passada aula, portanto, na semana passada, estivemos a construir ou a produzir um roteiro para uma visita de estudo. Estão recordados? Muito bem. E já agora, qual foi a cidade que estiveram a visitar na aula de leitura e literatura e que eu me apropriei, não é? Da qual me apropriei para poder realizar ou construir este roteiro? Uma cidade onde se encontra um mosteiro muito interessante, onde estão os túmulos de Pedro e Inês. Sim, senhor, muito bem, cidade de Alcobaça. Portanto, eu tinha-vos pedido como sugestão e inspirando-se talvez neste roteiro que vos mostrei e que construí para vos mostrar, portanto, um dia passado em Alcobaça, um dia de convívio, um passeio a pé, com a vossa família, com os vossos amigos, com os vossos colegas, para poderem visitar alguns locais de interesse e que são marcas muito importantes da nossa identidade, da nossa nação. Portanto, teriam de elaborar o roteiro da visita, passeio a pé, estou a repetir aquilo que já disse, um dia de convívio, não esquecendo o mais importante, escolher os locais de interesse e, ao longo do vosso roteiro, apresentar também textos informativos, breves, mas muito atrativos, que demonstrem muito bem, que descrevam muito bem as características mais importantes desses locais a visitar e, claro, por último, mas não menos importante, as imagens deverão ser extremamente apelativas e ilustrativas. Pronto. Vamos então passar à aula de hoje, cujo tema é exatamente o mesmo da aula anterior, tal como aconteceu na aula de leitura e literatura. Portanto, diversidade e identidade, vamos continuar a focar-nos no mesmo tema, mas desta vez, na aula de escrita, eu proponho que se escreva um texto narrativo. Os objetivos são, então, os seguintes: conhecer histórias que reproduzem a nossa história, a história da nossa nação, recordar as categorias do texto narrativo e os modos de representação da narrativa, planificar em conjunto esse texto narrativo de aventuras e, por fim, sugerir que produzam comigo, em aula, uma parte e que continuem em casa, portanto, este texto narrativo. Recordando o itinerário da visita virtual realizada na aula de leitura e literatura, portanto, vocês continuaram uma visita de estudo que já havia sido iniciada na aula anterior. Portanto, partiram de Lisboa, passaram por Évora e terminaram em Sagres. Ora, do que me lembrei, olhando para Lisboa e fazendo a ligação a Sagres, lembrei-me do navio-escola Sagres. Exatamente. Este navio-escola, este navio da República Portuguesa, emblemático, representativo da nossa nação, da nossa identidade, partiu num domingo, portanto, no dia 5 de janeiro de 2020, para uma reedição da viagem de circunnavegação realizada pelo grande navegador português Fernão de Magalhães. Acontece que a visita, ou a viagem, peço desculpa, a viagem estava programada para cerca de 371 dias, o que quer dizer que o regresso seria dia 10 de janeiro de 2021, portanto, obedeceria a pelo menos estes objetivos: treino de mar dos cadetes da Escola Naval, representação de Portugal no estrangeiro, portanto, é um navio que nos representa em quaisquer portos do mundo. Tinha outros objetivos de interesse, como, por exemplo, estudar a saúde do oceano. Havia aqui uma componente científica muito importante a cumprir e também representaria Portugal nos Jogos Olímpicos em Tóquio, que seriam, portanto, em julho de 2020. O navio Escola Sagres seria a Casa de Portugal. Mas esta viagem foi iniciada e foi interrompida, infelizmente, devido, mais uma vez, a esta pandemia que nos assola já há algum tempo. Portanto, o navio-escola Sagres, navio Sagres, regressa a Portugal com quarentena feita a bordo. Eles já tinham cerca de 126 dias de viagem e tiveram de regressar, não é? Porque não poderiam ficar, portanto,
atracados em alguns portos devido às condições de segurança ou às medidas de segurança por causa deste vírus. Este era o mapa, portanto, a rota que nós podemos encontrar na página da Escola Naval, portanto, da Marinha Portuguesa, e vejam a rota desenhada para esta viagem à volta do mundo. Nós vamos escrever um texto, vamos nos inspirar nesta viagem, vamos nos inspirar nesta aventura mar adentro, como a professora Dulce já identificou na aula de leitura e literatura, a bordo do navio Escola Sagres. Eu selecionei já um ponto ao longo do mapa da rota traçada para esta viagem. Não sei se conseguem ver, temos ali uma cruzinha com uma seta a indicar o local mais ou menos entre Rio de Janeiro e Uruguai. Portanto, imaginemos que este navio já tinha saído da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e encaminhava-se, portanto, continuava a sua viagem para Montevideo, no Uruguai. Então, o que é que nós vamos fazer? A proposta é esta. Imagina que recebeste um convite para esta viagem de circunnavegação. Ora, se tu recebeste um convite, e atenção, pesquisem muito bem, porque isto pode muito bem acontecer. Vocês podem realmente fazer uma viagem a bordo deste navio. Fica aqui a dica, a sugestão. Pesquisem sobre esta possibilidade, esta aventura que poderiam muito bem viver. Então, tu recebeste um convite para esta viagem, esta precisa viagem que acabei de te apresentar. Se tu recebeste o convite, tu vais ser participante, portanto vais ser uma personagem, o protagonista desta história de aventuras. Vais estar dentro do navio, em conjunto com a restante tripulação e com o comandante do navio, e, portanto, vais escrever na primeira pessoa, o discurso é na primeira pessoa, do singular, por vezes poderás optar pela primeira pessoa do plural se estiveres envolvido em alguns acontecimentos com a restante tripulação, com os marinheiros, e vais ser simultaneamente protagonista, personagem principal e narrador desta aventura. Pronto, está decidido. A história vai ser escrita na primeira pessoa. Vamos, por isso mesmo, recordar as categorias da narrativa. Eu sei que bem as conheces, mas vamos só rever, relembrar, para não haver dúvidas. Portanto, temos as personagens que já se encontram dentro do navio, não é? Contigo incluído, com o protagonista. Temos o tempo, certo? Quando é que se passa a ação? O espaço, sabemos que vai ser dentro do navio e já vimos, em termos de espaço físico também, onde se encontram, no mar, em que zona do Oceano Atlântico, e vamos ter a ação ou as ações que vão desenvolver-se, que se vão desenrolar ao longo da história. Portanto, o texto deverá obedecer a uma estrutura tripartida, tal como os vossos professores vos ensinam, os professores de português. Isto quer dizer que vamos ter de ter uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, o que é que nós vamos escrever? Vamos localizar a ação num espaço e no tempo, para que os leitores compreendam aquilo que se está a desenhar, não é? Aquilo que se vai passar, onde, quando e quem são as personagens que estão envolvidas nessa situação inicial. Portanto, a apresentação das personagens e da situação inicial, da ação inicial. No desenvolvimento, vamos narrar acontecimentos e peripécias, ou seja, acontecimentos que vão romper com a situação inicial, vão alterar inesperadamente essa situação inicial e que nós temos que descrever, não é? Conclusão, narrar a resolução ou não deste problema. Portanto, vai surgir uma peripécia, vai surgir um problema e, na conclusão, vamos determinar a forma como se resolve esse problema, esse conflito que as personagens vão viver. Se por acaso apresentarmos uma resolução desse conflito, o problema fica resolvido, então estamos perante uma narrativa fechada, história encerrada. Mas também poderemos deixar em aberto, o que quer dizer que poderemos também ter uma narrativa aberta. Isso fica ao vosso critério, vocês decidirão o que fazer. Ora, ainda muito importante relativamente ao texto narrativo. Nós sabemos que o texto narrativo, portanto, é um texto, neste caso, em prosa,
um texto que nos vai narrar, contar uma história, portanto, a narração será o modo de representação do discurso mais importante. Ainda assim, deverá haver uma articulação com momentos de descrição. Porque é que se vai descrever? Porque é que é importante descrever e descrever o quê? Portanto, fazemos uma pausa na narração, a ação deixa de evoluir e para-se para descrever uma nova personagem, descrever um local onde nos encontramos, descrever uma paisagem que estamos a admirar, etc. Por outro lado, os diálogos, a introdução de diálogos, portanto, conversa entre duas ou mais personagens, ou de um monólogo, por exemplo, não é? Um pensamento em voz alta, uma reflexão de uma personagem, torna também a história mais dinâmica, mais atrativa e atrai-nos. Pronto. Ora, vamos então passar à chuva de ideias. Nós já sabemos que tu, protagonista, te encontras no navio Escola Sagres, a caminho do Uruguai, acabaste de sair do Rio de Janeiro, caminho do Uruguai. Ora, mas vamos centrar-nos na personagem principal. Tu és o protagonista. Eu vou passar ali ao quadro e vou fazer uma chuva de ideias contigo. Então, se tu és o protagonista, quem é este protagonista? Vamos pensar. Ora, protagonista, desta vez, e porque também estou a pensar contigo, vou selecionar uma rapariga. Portanto, temos uma jovem, vou atribuir-lhe o nome de Luísa. É claro que em casa poderás escolher outro protagonista, és tu, rapaz ou rapariga, não interessa, a decisão é tua e poderás, claro, utilizar o teu próprio nome. Ora, a Luísa, portanto, tentando mais ou menos ir ao encontro da vossa faixa etária, a Luísa, inesperadamente, recebeu um convite, ela tem 14 anos. Como é que ela é psicologicamente? Agora não me interessa muito características físicas. Nós queremos saber como é que esta Luísa vai enfrentar este desafio. Como é que ela é psicologicamente? Então imaginemos que a Luísa é uma rapariga aventureira, só pode. Ela é aventureira, ela é sonhadora, ela já sonhava, provavelmente há muito tempo, realizar uma viagem deste tipo. Para estar ausente, longe de casa durante tanto tempo, longe da família, com apenas 14 anos, ela tem de ser uma rapariga muito segura de si. Portanto, eu vou também utilizar este adjetivo para caracterizar psicologicamente. Ela é segura, ela é determinada. E já agora, interesses. Ela adora o mar. E, por que não, biologia, provavelmente até biologia marinha. Ela gosta, interessa-se por estas curiosidades relacionadas com o mar, com a biodiversidade dos oceanos. Ela gosta também muito de fotografar, portanto, gosta de fotografia. Ela gosta muito de fotografia e, claro, falta-nos um interesse que está intimamente relacionado com esta viagem. Ela gosta de viajar. E acho que já temos algumas informações. Eu vou voltar atrás, porque esta palavra não se percebia bem. Ela gosta de viajar. Já temos bastantes informações sobre a Luísa, certo? Vamos ver quem são as outras personagens. Eu já fiz essa chuva de ideias. Vou mostrar-vos. Portanto, temos outras personagens a bordo, não exclusivamente a Luísa não estará sozinha, quer dizer que ela está acompanhada da restante tripulação. Por um lado temos o comandante, vamos também caracterizá-lo, e temos a tripulação. Portanto, o comandante será fisicamente, podemos atribuir-lhe 2 aspectos físicos interessantes. Ele é um homem alto, ele tem barba, normalmente associamos ou caracterizamos os comandantes de navios, não é? Com este atributo físico.
Psicologicamente, portanto, apesar de aparentar, de ter um ar sério, como é próprio do comandante, ele é simpático, é uma pessoa atenta, é uma pessoa alegre e vejam que o adjetivo responsável se encontra mesmo no meio, porque o comandante deverá ser responsável, assim como a restante tripulação. A tripulação é uma tripulação jovem, já que estamos a falar do navio Escola Sagres, portanto, é uma tripulação formada maioritariamente por jovens cadetes que estão a aprender, é organizada e podem, portanto, distribuir-se por diversas funções. Temos os marinheiros, vamos ter que ter um cozinheiro, técnicos de comunicação, de informática, médico, etc. Vejam que as reticências que utilizei deixam realmente abarcar uma série de outras informações de que agora não precisamos. Ora, outras categorias, vamos ver. Tempo. Relativamente ao tempo, imaginemos que no início da ação, situação inicial, é de manhã, este é o momento do dia, está um sol fantástico, amanhã é azul, quer dizer que não há nuvens no céu, fresca, agradável, e de repente chega a peripécia. Não é? O problema vai aparecer. Isto é importante para nós sabermos o que vamos escrever no desenvolvimento do nosso texto narrativo. Então vai haver uma alteração repentina do tempo. Vem aí um temporal. E quais são as características que podemos utilizar no nosso texto para descrever esse temporal? A chuva é intensa, ondas altas, os ventos sopram fortes e os relâmpagos, os raios ensurdecedores. Por exemplo, vejam que o navio vai ser, portanto, atormentado por um temporal. Outra categoria, espaço, também já tínhamos visto há pouco. O espaço vai ser o navio, não é? Onde se encontram todos os tripulantes, portanto, a protagonista e a tripulação. Encontram-se em espaços diversificados, pode ser no convés, pode ser na ponta ou na casa de navegação, não é? Quem estiver a comandar um navio, ou na sala de refeições, uma vez que é de manhã, poderão ainda estar a tomar o pequeno almoço. Esse navio encontra-se no Oceano Atlântico, portanto, entre Rio de Janeiro e Uruguai. Quanto à ação, vemos do lado direito que a tripulação, alguns marinheiros poderiam estar a descansar, tal como a Luísa, a protagonista, poderiam estar a conversar, a viagem fazia-se tranquilamente. A Luísa, por exemplo, poderia muito bem, uma vez que ela gosta de fotografia, poderia estar a fotografar a paisagem e, de repente, um inesperado e violento temporal vai rasgar a vela do mastro principal. Qual é a solução? O que é que será necessário fazer? À voz do comandante é necessário reunir a tripulação, recolher as velas, subir ao mastro, vejam os verbos de comando, não é? As ordens, retirar a vela que se rasgou, cozê-la e repô-la no devido local para que a viagem possa continuar normalmente. Ora, uma vez que estamos a escrever e vamos escrever um texto narrativo, eu também vos tinha indicado a introdução de diálogos, portanto, vamos introduzir um diálogo, pelo menos um diálogo entre a protagonista e as restantes personagens. Os verbos introdutores de diálogos são estes, é claro que há muitos mais, ficam aqui apenas alguns para recordares: afirmar, responder, exclamar, dizer, perguntar ou indagar, que são sinónimos, e vejam os sinais de pontuação muito importantes que devemos utilizar: os 2 pontos, o travessão obrigatório para introduzir o discurso direto e depois o ponto de exclamação e o ponto de interrogação. Finalmente, e ainda importante, vocês têm vocabulário. Nós devemos sempre pesquisar vocabulário, uma vez que estamos a falar de navegação, de navio, não é? Portanto, o vocabulário náutico, que diz respeito a este tema. Aqui encontram-se algumas palavras interessantes. Depois, na ficha que poderão encontrar na página do Estudo em Casa, encontrarão outras palavras. A proa corresponde à parte da frente do navio, por exemplo, popa, a parte de trás do navio, bombordo, quando estamos voltados para a frente do navio, portanto, o bombordo corresponde à parte esquerda da embarcação, e o estibordo à parte direita. Temos as amuras, as partes laterais, o convés, que é o patamar exterior principal,
A cabine é uma secção mais interior do navio, assim como o porão, onde normalmente se guarda material do navio. A vigia é uma janelinha, não é? De parede de cabine, normalmente redonda. Temos a âncora, que também pode ser designada de ferro. Temos os mastros com as suas velas e os cabos que ajudam a puxar as velas. A casa de navegação e a ponte, onde se encontra o comando do navio e onde se encontra também a roda do leme. Portanto, leme e roda do leme. Ora, eu vou dar-vos o início do texto e depois vão continuar uma parte desse texto comigo. Pode ser? Vamos a isso? Então imaginem que o texto começa assim. Introdução. O dia amanheceu fresco, azul, com um sol fantástico. Largámos da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Vejam que temos ali já indicações, como vos mostrei na chuva de ideias, relativamente à descrição desse dia, desse momento do dia. Portanto, de manhã, amanheceu, de manhã, fresco, azul, sem nuvens, com um sol fantástico. O espaço, portanto, que se encontra a verde, largámos da Baía de Guanabara e vamos continuar a leitura. Os raios de sol entravam pelo vidro da vigia e encandeavam-me. Não conseguia abrir os olhos. Assim, permaneci sentada no meu beliche. Imagens da partida de Lisboa há cerca de um mês passeavam-me pela mente. Portanto, voltamos a ter aqui referências espaciais e temporais, onde se encontra a Luísa, a protagonista, ainda no beliche, portanto, acabou de acordar, espreita pela vigia ou sente que o sol que entra pelo vidro da vigia que a encandeia e não consegue abrir os olhos. E esse momento, portanto, essa situação, fala recordar-se da partida de Lisboa que já se realizou há cerca de um mês. Então, do que é que ela se lembra? Vamos descrever. Os meus pais sorriam, os meus irmãos entusiasmados gritavam o meu nome, mas o meu avô permanecia estático, sério e orgulhoso da neta que, sem medo do desconhecido nem das saudades, se aventurava naquela viagem emblemática. Ambos partilhávamos o mesmo sonho, a viagem e a aventura. O que é que nós temos aqui? Portanto, destacados a vermelho encontram-se os verbos no pretérito imperfeito indicativo, uma vez que descrevem este momento da partida que a protagonista está a recordar. Depois, sublinhadas, temos as expressões que nos fornecem informações sobre a sua caracterização psicológica. Portanto, ela não tem medo do desconhecido, lembram-se que ela era aventureira, destemida, ela é sonhadora, nem das saudades, é uma rapariga segura de si própria e ela e o avô partilham o mesmo sonho, gosta da viagem, gosta de aventura. Mais um excerto desta situação inicial, portanto aqui vamos continuar a descrever outras personagens. Apesar de convidada para esta viagem, pedi que me fosse atribuída uma função. Sendo inexperiente e ainda muito jovem, o comandante sugeriu que assumisse a posição de grumete, uma espécie de aprendiz de marinheiro. O comandante era um homem alto, de barba e com ar sério, mas muito simpático e alegre. Gosta de fotografia e ensinou-me a captar os melhores momentos do mar, dos pôres do sol, dos golfinhos e das aves marinhas. Portanto, o que é que nós encontramos em destaque neste excerto? A caracterização de personagens, a caracterização do comandante e a caracterização da protagonista, e vejam que temos ali uma expressão que descreve, caracteriza ambos. Portanto, tanto o comandante quanto a Luísa gostam de fotografia. Há pouco estava a fotografar as tonalidades do Oceano Atlântico quando, de repente, vi uma ave estranha. Perguntei ao comandante. 2 pontos, mudamos de linha, novo parágrafo, travessão que vai introduzir o discurso direto e nós já sabemos que a Luísa está a perguntar ao comandante, já percebemos que se encontram ambos no convés, não é? A observar o oceano. Que ave marinha é aquela? E agora sim, vamos continuar o texto. O que é que nós poderíamos responder? Nós, não, a Luísa, que poderia a Luísa responder ao comandante. Portanto, se a Luísa vai responder,
se a Luísa vai obter uma resposta do comandante, vamos então continuar o diálogo. O que é que eu devo fazer após aquela pergunta? Continuo na mesma linha ou mudo para um novo parágrafo? Inicio um novo parágrafo. Portanto, travessão. Imaginem que o comandante, e eu vou seguir aqui um pouco o meu plano, o comandante lhe dirá que, vamos criar aqui um mistério, não é uma ave. A Luísa pensa que é uma ave, mas não é uma ave. É um peixe. Ponto de exclamação. Ele está a fazer uma exclamação, portanto, a dizer uma frase exclamativa. E podemos, mais à frente, indicar que esta foi a resposta do comandante. Como é que ele responde? Provavelmente até está a sorrir. Porquê? Porque se apercebeu de que a Luísa é inexperiente e não sabe que aquele bichinho, aquele animal, não é uma ave, é um peixe. Portanto, respondeu o comandante, podemos adiantar mais alguma informação, sorrindo. Certo? A Luísa vai, então, responder ou continuar a perguntar, porque não está a perceber, não é? Um peixe com asas. Ponto de interrogação e provavelmente até podemos abusar aqui um pouco da pontuação porque ela fica espantada. Um peixe com asas. Exclamei. Lembram-se? A Luísa é a protagonista, portanto deverá utilizar a primeira pessoa. E o comandante responde-lhe, vai esclarecê-la, é um peixe voador. Vocês sabem que existem? É um peixe voador, exatamente, que tem umas barbatanas mais longas e que parecem umas asas. Confirmou. Confirmou. Ora, a Luísa fica maravilhada com esta informação e poderá até dizer fantástico. Mais uma hipótese para fotografar uma nova espécie. Fantástico. Mas se era um peixe, não é? E parecia uma ave, de repente o peixe mergulha e ela não tem hipótese de fotografar. Oh, mergulhou. Agora já não posso fotografá-lo. Certo? Ora bem, nós temos então o nosso discurso direto e vamos continuar agora com umas novas informações. Por exemplo, nós já sabemos que a Luísa está no convés, mas onde se encontra a restante tripulação? Então vamos dizer onde se encontram, não é? Portanto, parágrafo, mas não com travessão. Não estou a continuar o discurso direto, vou continuar a narração. Então, uma equipa encontrava-se... Onde é que se encontravam? Nós sabemos. Na casa de navegação. Enquanto outros marinheiros conversavam, por exemplo, no convés. Ora, muito bem, temos aqui uma hipótese de continuação do texto e eu vou mostrar-vos então de que forma devem continuar em casa. Portanto, vou propor-vos que, neste momento, a partir deste momento, introduzam a peripécia, vocês vão descrever a tempestade de acordo com aquelas ideias que vos mostrei ou outras que vocês queiram criar, vão narrar essas ações levadas a cabo pela tripulação,
Vão, por exemplo, introduzir uma ordem do comandante em discurso direto e, no final, resolver o problema. Encontramos na próxima aula para ver como ficaram os textos.